a todos, bem-vindos ao Mojo TV. Neste vídeo vou resolver então o exercício sobre trigonometria relativamente ao nono ano e mais concretamente de que forma é que a trigonometria nos poderá ajudar então ao cálculo da área de polígonos regulares inscritos então em circunferências, ok? Bem, o exercício ou desafio, como quiserem encarar, é o seguinte. Temos então aqui algumas indicações importantes. Dizem-nos que f é kj, ou seja, este polígono aqui, dizem-nos que é um quadrado da área 16. Sabemos que é um quadrado e a sua área é exatamente 16. Sabemos depois aqui neste ponto que ABCD é FGH, ou seja, este polígono aqui é um octógono regular, ou seja, vocês têm que saber o que é que quer dizer isto. Octógono será então um polígono com 8 lados, regular, então os lados são todos iguais, têm todos o mesmo comprimento. O conhecimento destes termos técnicos é fundamental na resolução destes exercícios, ok? Bem, e este octógono regular está inscrito na circunferência de centro I, ok? O octógono, como podem ver, todos os vértices estão a tocar então na circunferência. Então o octógono diz inscrito aqui na circunferência. O desafio consiste exatamente em calcular a área então do octógono. Bem, eu vou-vos passar aqui uma estratégia que acaba por ser igual para todos os casos onde têm que fazer o cálculo de polígonos regulares inscritos em circunferências. Ok? Tem que ter atenção que para usarem esta estratégia o polígono tem que ser regular, não pode ser irregular, tem mesmo que ser regular. A estratégia será válida então para este octógono, assim como seria válida para um hexágono, ou para um pentágono, ou para um quadrado, ou para qualquer polígono regular que esteja inscrito então na circunferência. A estratégia para o cálculo dessa área consiste então em dividir a figura exatamente em triângulos todos iguais e ficaremos então com um número de triângulos exatamente igual ao número de lados desse polígono. Ok? Tendo um octógono, dividirei então isto em 8 triângulos iguais. Se tivesse um hexágono em 6, um pentágono em 5 e por aí em diante. Bem, como é que fazem então essa divisão? Partem então aqui do centro e vão até aos vértices, certo? Terão aqui este triângulo. Depois podem formar aqui outro triângulo. Depois ali outro triângulo. Depois ali outro triângulo. Depois ali outro triângulo. Ali outro triângulo. E aqui tem outro triângulo. Bem, se tem um octógono 8 lados, terão que ter então 8 triângulos todos iguais. Reparem que estes triângulos são todos iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente. Como é que abordamos então a área do octógono? Bem, vocês vão pensar nesta área do octógono exatamente como vão determinar a área de um destes triângulos e depois multiplicam então por 8 neste caso, porque tem 8 triângulos exatamente iguais. Entenderam? Determinam a área de um triângulo, multiplicam exatamente por 8 e vamos ter a área deste octógono, porque os triângulos estão todos iguais, né? Basta terminar um e eles serão todos iguais, multiplicaremos então pelo número de triângulos que vemos aqui. Então, podemos dizer que a área é exatamente do octógono ABCDEFGH será então exatamente igual a 8 vezes a área do triângulo, e eu vou considerar para trabalho, apenas por isso, vou considerar este triângulo IAB, ok? Ou ao ABI, vai dar exatamente o mesmo. A ABI talvez seja melhor, mas não seria um erro, ok? Então será então igual à área do octógono 8 vezes a área deste triângulo que eu chamarei então ABI. Teremos então aqui a fundamental, a estratégia passa mesmo por então determinar aqui a área do triângulo ABI, ok? Para isso, vou-me servir então da fórmula do cálculo da área de um triângulo, que me diz o seguinte: a área de um triângulo, neste caso do triângulo ABI, será então igual à base, ok? À base do triângulo vezes a altura sobre 2, ok? Isto é a fórmula da área do triângulo. Terei então que obter a medida da base e obter a medida da altura. Bem, a base será isto. Se aqui ninguém tem dúvidas, a base será então AB. A altura terá que ser então a medida que vai do vértice mais alto na perpendicular em relação à base, formando aqui um ângulo 90 graus. Isto será exatamente a minha altura. Bem, vamos então terminar aqui a base. A base será exatamente este comprimento de A até B. Vou então até aqui escrever. A base será então o comprimento de A até B.
então será fundamental determinarmos este comprimento. Mas como é que o vamos determinar se não temos aqui qualquer valor no octógono, não é? Bem, teremos que ver que dados é que nos fornecem aqui no problema. E este primeiro dado permite-nos exatamente isso. Porque nos dizem que este polígono, que é um quadrado, é FKJ, é um quadrado e a sua área é 16. E se vocês estão recordados do sétimo ano, quando querem determinar o comprimento de um lado de um quadrado, e isto só acontece com um quadrado, é muito fácil tendo a área, porque vão aplicar então a raiz quadrada da área e obtêm exatamente o comprimento do lado. Então eu posso dizer que FE será exatamente igual à raiz quadrada de 16. Isto é fácil de perceber, porque a área de um quadrado, ou posso chamar que é o lado ao quadrado, não é? Então resolvendo a equação em ordem aqui ao lado, ficaremos então a dizer que o lado será mais ou menos a raiz quadrada da área. E como estamos a falar em medidas, né, este menos não existe aqui. Não faz sentido. Então ficaremos com um lado igual exatamente à raiz quadrada da área. Bem, então aqui eu posso concluir que FE será exatamente igual à raiz 16, que são exatamente 4 unidades. E como estamos a falar de um octógono regular, a medida de F até E será exatamente igual à medida da A até B. Ok? Então aqui eu tenho que AB será igual a 4. E obtive a base. Ok? Já temos o comprimento da base do triângulo. Agora falta então determinar aqui a altura. E para determinar a altura eu vou então usar o slide seguinte, porque precisarei de algum espaço. Vou só desenhar então aqui o nosso triângulo. Ok, a altura estará então aqui. Aqui está a altura. Sei então que este comprimento todo é 4 e, mais do que isso, sei que exatamente este comprimento aqui será 2. Penso que ninguém terá dúvidas nisto. Porquê? Porque este triângulo é isósceles. Okay? É isósceles, este IA e IB são iguais. Porquê é que são iguais? São dois raios da circunferência. Sendo isósceles, então a mediana do triângulo aqui é perpendicular em relação à base. Okay? E divide a base exatamente em dois segmentos com o mesmo comprimento. Então eu sei que esta medida aqui é 2. Okay? E isso vai-me ajudar. Mas isso não é suficiente, porque eu apenas com o comprimento de um lado, eu não consigo determinar aqui a minha altura. Apenas com o comprimento de um lado. Eu preciso de ter mais o quê? Bem, ou precisava ter aqui mais lados, ou então preciso ter um ângulo. E para trabalharmos aqui a trigonometria, eu vou então à procura aqui de um ângulo de triângulo. Como é que então obtemos aqui um ângulo de triângulo? Lembra-se que isto estava dividido então em 8 triângulos iguais? Todos iguais, certo? Eles eram todos iguais. Então, se eles são todos iguais, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eles são todos iguais, então estas amplitudes são todas iguais. Bem, e eu sei que esta amplitude aqui toda, esta volta toda, são exatamente 360 graus, um ângulo giro. Se eu quiser determinar exatamente, ou por exemplo chamar este ângulo alfa, ele será exatamente 360 a dividir por 8 fatias todas iguais. Se eu dividir 360 em 8 partes iguais, eu tenho então a amplitude de cada um destes ângulos. E é exatamente isso que eu vou fazer. Vou determinar então aqui a amplitude deste ângulo, que chamo alfa, que será exatamente 360, a dividir então por 8 triângulos todos iguais. Reparem que se tivessem um hexágono, dividiam 360 por 6 ângulos todos iguais, um pentágono por 5 e por aí. Esta estratégia é válida para qualquer polígono que encontrem. Okay? Então o alfa será, bem, 360 sobre 8, é muito simples, isto são 45 graus. Então alfa são 45 graus. Então eu sei que este ângulo aqui é exatamente 45 graus, porque eles são todos iguais. E neste caso do triângulo ser isósceles, esta mediana, que vocês veem aqui, que será a nossa altura, funciona também como bissetriz deste ângulo. Ou seja, se isto tudo é 45, então isto será exatamente metade disto tudo. Será então metade de alfa. Ok? Então eu vou aqui e vou poder dizer que este ângulo é exatamente metade de 45. Okay. E metade de 45 são exatamente 22,5 graus. E tem então aqui este ângulo. E agora já vou conseguir determinar a altura, porque eu agora já vou conseguir usar trigonometria. Okay. Até este ângulo poderia chamar então aqui θ. E vou então colocar aqui e dizer que θ é igual a 45 sobre 2.
então o θ será igual a 22,5 graus. Bem, agora tenho aqui este triângulo e vou-me servir da trigonometria. Vou até pegar no triângulo. Posso usar porque é retângulo. Ok, o triângulo é retângulo, então posso usar trigonometria. Vou desenhar aqui então um triângulo. Ok, não ficou aqui muito bem. Terei então aqui o meu triângulo. Exato. E agora vou fazer aqui as marcações. Tem então aqui 22,5 graus e sei que isto aqui são duas unidades de comprimento. E aqui quero então determinar exatamente aqui a altura. Ok. Vou usar então trigonometria. Como é que eu vou usar trigonometria? É uma questão de se recordarem daquela palavra do só que à toa. Isto nunca falha. Ok. Bem, pensarem assim, tem aqui o ângulo, tenho o cateto oposto, que é 2, e quero o adjacente. E pensam assim, bem, qual é a razão trigonométrica que trabalha então o cateto oposto com o adjacente? Bem, não há problema, isso é a tangente. Então vão escrever exatamente isso, ok? Vão dizer o seguinte, vão dizer que a tangente de 22,5 graus será então igual ao valor do cateto oposto, que são 2, a dividir então pelo cateto adjacente, que será então a nossa altura. Resolvendo esta equação, a altura será igual. Bem, na prática, vocês já devem saber que neste caso, quando a variável está em denominador, troca então de lugar com a razão trigonométrica. Isto acontece pelo seguinte, porque se eu reduzir tudo aqui ao mesmo denominador, isto estaria com 1, multiplicava então aqui pelo denominador comum, que seria então ali a altura. Depois, ao ficar sem denominadores, ficaria então aqui com a altura vezes a tangente, e tendo a tangente a multiplicar pela altura, passaria então a dividir para o segundo membro. Na prática, sempre que apanharem a variável em denominador, ela trocará então de lugar com a razão trigonométrica, ficando então 2 sobre a tangente de 22,5. Bem, isto agora é um cálculo que é feito na máquina. Eu vou-vos pedir que façam o arredondamento até às décimas. Vou então inserir aqui o valor. E valor 2 a dividir por tangente. Tenham cuidado na máquina ao fazer o cálculo se a máquina está em graus ou radianos, porque se estiver em radianos dá-vos um resultado completamente distinto. E isto dá aproximadamente 4,8. Ok? Então a altura é 4,8 aproximadamente, com a redução, então com a aproximação até aqui à casa das décimas. E temos então a altura do triângulo. E temos tudo então agora para fazer o cálculo da área. Vou então aqui nesse slide escrever então que a área do triângulo ABI é igual então à base, e a base já tínhamos calculado, a base é esta medida, será exatamente 4, vezes então a altura, e a altura é exatamente 4,8. 4,8 e isto a dividir por 2. Bem, isto é simples de fazer. ABI igual então. Bem, eu posso fazer aqui esta divisão, ajuda-me a nível de cálculo, para não recorrer à calculadora. 4 a dividir por 2 dá 2, 2 vezes 4,8, isto dá então 9,6. Então eu sei que a área do triângulo ABI, ou seja, deste triângulo aqui, é exatamente 9,6. Então, muito simples, porque eu quero calcular o quê? A área então do octógono. E como sabíamos no início, a área do octógono será exatamente 8 vezes o valor desta área. Ok? Então a área de A, B, C, D, E, F, G, H será exatamente igual, então, fazendo agora o cálculo final, a 8 vezes 9,6. Ok? Então a área será igual, bem, 8 vezes 9,6. 8 vezes 9, 70, 8 vezes 6 dá 64, ok, pois. Isto dá então 76,8 unidades da área, se quiserem. Okay? E tem então, finalmente, a área do octógono regular, que neste caso temos à nossa frente.
Bem, fiquem com a ideia que esta estratégia neste tipo de cálculos é válida então para qualquer polígono regular inscrito numa circunferência. Poderão então sempre aplicar aqui esta técnica, variando então o que? Se for um hexágono, dividirão então 360 por 6 para descobrirem este ângulo, descobrem esta área, multiplicam então por 6 triângulos, porque no hexágono dividem então isto em 6 triângulos iguais, no pentágono em 5 e por aí em diante, ok? Mas a estratégia será sempre a mesma. Bem, fica então aqui a sugestão da resolução, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço.